Muito alto, falei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Paz do Senhor, irmão Ilquias. Thaís Anjos. Irmão Alex Olivastro, seja bem-vindo. Nosso querido irmão ali, acredito que de Suíndo. Irmã Ana Cláudia, paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmã Isamara, já chegando aí na área. Minha irmã Thaís. Isso mesmo, varão. Deus abençoe a sua vida. Mariane Araújo. Sejam todos bem-vindos para estarmos na presença de Deus, louvando a Ele, adorando a Ele, na beleza da sua santidade. Irmão Euder Pereira, seja bem-vindo. Pereira, a minha família também tem Pereira. Nós somos em parentesco aí. Irmã Irlândia Xavier. Paz do Senhor, irmã Mariana Araújo. Mariane. Fernando Soreno. Pastor José Aparecido, seja bem-vindo. Graças a Deus. Camila Silva, paz do Senhor. Patrícia, irmã Patrícia aqui de Tetford, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Irmão Hugo de Tetford, seja bem-vindo, paz do Senhor. Helena Silva, Cowley Road, seja bem-vindo. Leonardo Paula. Leandro, né? Leandro, aqui tá meio longe, o telefone tá virado, tá meio... Leandro de Paula, seja bem-vinda. Irmã Emília de Suíndo, seja bem-vinda. A todos vocês, seja bem-vindo. Nós vamos estar louvando o Senhor. Você que tem harpa cristã, pega a sua harpa aí onde estiver. Pastor André, seja bem-vindo. Vamos estar cantando o hino 304. Hoje eu tenho uma convidada aqui para estar tocando aqui do meu lado. Só que ela não quer aparecer. Vou virar a câmera aqui. Ela não quer aparecer, né? Mas tá bom. Vamos lá, minha convidada. Eu vou desligar aqui Nós vamos cantar. Você que tem harpa cristã, pega a sua harpa aí, 304. Diz: A face adorada de Jesus. Vamos relembrar o tempo da nossa igrejinha. Irmã Carla, paz do Senhor. Gisele Silva, seja bem-vinda, paz do Senhor. 304 da nossa harpa cristã. Desprezando toda dor, eu vou a cantar o Calvário pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamamos com poder, brilhará a luz. Pode o laço de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar.
face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende suas mãos sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, nas mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém, glória a Jesus. Obrigado aqui, minha tocadora, você está liberado. Graças a Deus, irmãos. Confesso aos irmãos, estava com saudade de ouvir os nossos hinos da harpa cristã, né? Isso é a nossa origem, né? Então estava com saudade de estar ouvindo alguns hinos da harpa. E hoje até falei cantar isso, vamos cantar o hino da harpa. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Queridos, vamos fazer uma oração para a gente poder estar começando. Já chegou mais gente aí. Irmã Eudovaldo, amém, e outros irmãos, Fernando. Vamos estar louvando, adorando o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença para Te adorar, para Te engrandecer e para Te exaltar e fazer uso das Santas Escrituras, fazer uso da Tua Palavra. Por isso, Senhor, peço que o Senhor venha nessa hora nos orientar, o Senhor venha nos guiar, porque eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer a essas pessoas que estão assistindo, Senhor. Eu sou muito limitado, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo eu posso sim trazer palavras aqui de conserto, de conforto, de arrependimento, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra, ela não volta vazia. Portanto, Senhor, não quero ser eu com a minha inteligência aqui está falando, mas eu quero falar através do Teu Espírito Santo, e que tudo que eu falar, Senhor, seja respaldado na Tua palavra e que ela produza efeito em cada irmão, em cada ouvinte. Te louvamos pelo tempo de cada um que se disponibilizou, está ouvindo a Tua palavra. Eu peço, Senhor, nessa hora que entra em cada lar, Senhor. Se há, Senhor, pânico, desespero, eu peço, Senhor, que venha com o Seu bálsamo, que venha com a Sua cura. Se há doença, vem com cura, Senhor. Se eles precisam de milagre, entra com milagre. Em cada lar, Senhor,
que a brisa suave do Espírito Santo, que o poder renovador, que a graça consoladora de Deus Pai possa nessa hora invadir os lares, os corações. Aqueles que porventura têm um coração contrito, dilacerado, que o Senhor possa nessa hora, Pai, dar paz, dar sossego, que eles possam nessa hora sentir uma nova alegria, uma nova força, Senhor. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu estou aqui pedindo, Senhor, que visita cada pessoa, visita cada servo seu, e venha trazer alegria aos corações, venha trazer paz aos corações, para que nós possamos juntos, Senhor, aqui, aprender mais de Ti, mais da Tua palavra e oração que eu lhe faço no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar nesse momento o seu lar e você possa estar cativo à palavra do Senhor que estará sendo ministrada nessa noite. Queridos, eu estou na incumbência de estar ministrando Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Timóteo. Eu confesso aos irmãos que houve um erro de comunicação aí. Durante toda a semana eu dei ênfase num livro que não era eu que estaria ministrando, que era 2 Timóteo. Eu devo ter visto mal ali o calendário e acabei não me perdendo e durante toda a semana eu dei muita ênfase a um livro que não era eu que ia falar. E eu preparei uma mensagem naquele livro, mas é um livro que a irmã Thaís vai falar. Tentei fazer um negócio com ela, uma troca, mas ela não aceitou. Ela recusou a minha oferta. E eu tinha feito um estudo que com certeza ia trazer bênção, mas a irmã Thaís vai estar falando amanhã. Com isso, eu tive pouco tempo, devido ao erro, para estar ministrando dentro dos meus livros, né? Mas se a irmã Thaís tivesse feito a troca comigo, ela fez uma carinha de choro ali, mas não quis trocar, né? Era uma mensagem, como diz, de arrancar pica-pau do oco, como diz lá no Pará. Mas Deus quis assim, né? Então nós voltamos para o nosso livro original. Pastor Pierre, Pai do Senhor, irmã Elsa, Pai do Senhor, Maicon, Pai do Senhor, irmão Maicon. E eu voltei para o nosso livro original, que é então 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Timóteo. Timóteo, eu confesso aos irmãos que eu não vou falar hoje sobre Timóteo. 1 Timóteo. Porque 1 Timóteo, eu acho que só do pastor Cida já deve ter ouvido aí pelo menos 20 vezes, porque é um estudo direcionado a obreiros, e sempre em reuniões de obreiros nós estamos explanando acerca de Timóteo, de 1 Timóteo, que é um livro para os obreiros, para nós, é um livro de orientação aos obreiros. Então não vou falar, então eu vou me ater mais a 1 Tessalonicenses e também a 2 Tessalonicenses um pouquinho, não muito. Porém, para nós entrarmos no texto, eu gostaria de fazer um panorama de Tessalonicenses. Como foi escrito, para quem foi escrito, em que circunstância ela foi escrita, o que eles precisavam e qual era a necessidade da cidade, por que Paulo escolheu Tessalonicenses para estar ministrando. Então eu gostaria de abordar um panorama maior do que era isso. Porque muitas vezes nós lemos as cartas, né, as epístolas, e por não estudar o contexto histórico, muitas vezes nós não entendemos o que o autor está querendo dizer. Então por isso há necessidade de você fazer ali um panorama ali por trás, um pano de fundo, para que os irmãos possam entender. É claro que para nós fazermos isso, nós necessitamos de um bom tempo, né? Mas haja visto que o nosso tempo aqui foi determinado 30 minutos e nós temos aí, todos nós, isso não é virtude só minha, mas de todos, em passar desse tempo até 1 hora, chegando até 1 hora, né? Chegamos até 1 hora e 6 minutos, né? Então,
tá todo mundo nesse barco, né? Os ministradores ali, que são em 6, estão todos nesse barco, né? Porque o tempo realmente é resumido. Mas, para os irmãos entenderem então, acerca dos Tessalonicenses, então vamos lá, voltar um pouquinho em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1. Diz assim, ó, Paulo e Silas em Tessalônica. Aqui foi a abertura, ou foi o início do seu ingresso a Tessalônica. Diz assim o versículo 17 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e por 3 sábados. Paulo, segundo o seu costume, foram procuraram e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo Jesus que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosas multidões de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, motivados de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentro da malandragem, ajuntando-se a turba, alvoroçou a cidade e, assaltando a casa de Gerson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Gerson e alguns irmãos perante as autoridades, chamando esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Ele está dizendo assim, olha, nós estamos trazendo aqui essas pessoas que têm alvoroçado o mundo, ou que têm transtornado o mundo, ou seja, os apóstolos, o evangelho, os quais Gerson hospedou. Todos estes procuram contra o decreto, ou todos esses vai contra o decreto de César, afirmando-se Jesus outro rei. Tendo a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Gerson e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Nós entendemos aqui que Paulo ele vai fundar essa igreja ali em Tessalônica na sua segunda viagem missionária. E Paulo ele escolhe a região de Tessalônica para estabelecer a igreja porque era uma cidade estratégica, uma cidade grande com aproximadamente 200 mil habitantes, uma cidade bem antiga. E essa cidade, ela originalmente o nome dela era, eu até anotei aqui, o nome da cidade era Thermae, porque lá existiam muitas águas termais. Então a cidade tinha o nome de Thermae. Porém, o genro de Filipe, imperador Cassandro, ele era casado com Tessalônica. Ele era casado com a filha de Filipe, que tinha por nome Tessalônica, e que era também irmã de Alexandre o Grande. E o imperador Cassandro, então, quando ele assume ali a liderança daquela cidade, ele resolve presentear ou resolve homenagear sua esposa, e ele então ele muda o nome da cidade, colocando o nome da cidade à sua esposa, Tessalônica. Era o nome da esposa do imperador Cassandro. Então, ela chamava-se
Thermae, então, depois que o imperador assume, ela passa a se chamar Tessalônica, o mesmo nome da mulher do imperador. Pai do Senhor, pastora Rose, seja bem-vinda. Então, essa cidade, em 42, ela é declarada uma cidade livre. Uma cidade livre. Então, por esse status, muitas pessoas vêm ali para a cidade de Tessalônica para comercializar, à procura de emprego, outros para empreender, outros para procurar trabalhos mesmo. E é uma cidade muito agitada. E Paulo, ele vai para essa cidade para poder estabelecer ali a igreja em Tessalônica. E uma vez que é uma cidade livre, então não haveria muita resistência. Então o que acontece? Paulo chega ali na cidade de Tessalônica e ele vai procurar uma sinagoga. Porque as sinagogas já tinham o costume de falar sobre Jesus, sobre Deus. E a Bíblia vai dizer que por 3 sábados ele arrazoou a palavra. Isso quer dizer que ele ensinou, ele expôs o evangelho ali na cidade de Tessalônica. E a Bíblia vai falar que foi tão grande esse sucesso que em 3 sábados ele conseguiu fazer com que o povo voltasse para ele. Tanto judeus como os gregos que ele estava, mulheres distintas, como disse o texto. Então, em 3 sábados, ele funda uma igreja ali na região de Tessalônica. Só que alguns judeus, eles não gostaram, eles ficaram invejados pelo aquele sucesso. E aí eles começam a alvoroçar a cidade, eles começam a espalhar a cidade dizendo, olha, esse povo aí é aqueles povos que se diz os cristãos, que seguem o Cristo. Eles estão espalhando pelo mundo doutrinas falsas e vai contra o decreto de César. E então eles vão até a casa de Gesso, que tinha posteriormente hospedado Paulo, Silas, e estava ajudando ali naquela construção daquela igreja, para trás de Paulo, só que eles não encontram. Então eles arrastam para a praça pública Gesso e mais alguns irmãos que tinham se convertido com Paulo. E ali eles começam a insultar e levam até as autoridades. E eles falam, olha, esse povo, eles estão com Paulo e Silas e eles estão mudando, eles estão perturbando a ordem da nossa cidade. E naquela época, como aquela cidade é uma cidade livre, não poderia haver nada, nenhum tipo de atentado ou de manifestação contra Roma, porque senão eles vinham e então eles decretavam, eles mudavam o decreto, então eles tiravam o status de cidade livre e eles perdiam alguns benefícios. Então o que acontece? O que os maiorais, o que os mais entendidos da lei fizeram? Pegaram então o Gesso e os estudiosos vão dizer que eles falaram assim, é o seguinte, isso é verdade? E eles se explicaram, isso agora eu estou falando com as minhas palavras, eles explicaram a versão deles, o que estava acontecendo, mas aí, uma das condições, assim os estudiosos, mais estudiosos afirmam, que uma das condições que eles deram para Paulo, para soltar o irmão Gesso e soltar os outros irmãos, é que eles pagassem uma fiança, e nessa fiança também dizia que Paulo não poderia mais voltar naquela cidade. Paulo estava impedido de vir ali. Essa era uma das condições deles soltarem os irmãos. Então eles assinaram então, essa fiança e soltaram. Naquela noite, eles então mandaram que Paulo e Silas fossem até Bereia. Então tiraram Paulo e Silas da cidade, porque se visse Paulo ali, ou seja, além de Paulo e Silas ser preso, outros também seriam presos, e aquele decreto também ali, aquela fiança, ela perderia a validade. Então Paulo ele ficou impedido de estar visitando os irmãos ali em Tessalônica. É por isso que no versículo 2 e 17 de 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se eu vejo, 2 e 17, Paulo vai dizer assim aos irmãos, ora, interesse de Paulo aos Tessalonicenses, ora nós, irmãos,
ofandos por breve tempo e de vossa presença, porém do coração como tanto mais empenho diligeamos com grande desejo de ir vê-los pessoalmente. Paulo está dizendo que ele tem um grande desejo de ver. No 18 está dizendo, por isso queremos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo, já por 2 vezes eu quis ir até vocês. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Contudo, Satanás nos impediu de ir até vocês. Paulo está dizendo aqui, eu queria muito visitar vocês, porém Satanás impediu. Entenda, irmãos, que Paulo ficou ali, alguns acreditam que o que a Bíblia está dizendo que foram 3 sábados, mas alguns acreditam em 3 meses. Só que mesmo que fosse 3 meses, era pouco tempo para você estabelecer uma igreja e deixar ela funcionando. E uma igreja que, diga lá de passagem, vai muito bem, é muito bem aceita aquela igreja. Aquela igreja, Paulo chega e em 3 pregações, basicamente, ele consegue uma multidão de pessoas. E aquelas pessoas começam a seguir, elas começam a aceitar o evangelho. Só que, de repente, Paulo não tem tempo de instruir, de fundar aquela igreja, de ensinar aquela igreja, e ele tem que sair fugido, correndo. E ele então vai para Beré, de Beré ele vai para Atenas, e de Atenas ele vai para Corinto. E aí nós entramos então em 1 Tessalonicenses, capítulo... Cadê 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, então, capítulo 1. Nós vamos estar lendo. Depois que você entendeu o panorama, o contexto aí, o porquê, né, Paulo ele então vai escrever aos irmãos ali de Tessalônica. Entenda que Paulo, ele foi... Normalmente Paulo demorava ali 1 ano, 1 ano e meio em cada cidade, igrejas que ele fundava, né, e firmava ali as igrejas. Só que essa, em específico, Paulo não teve esse tempo. Paulo ele teve que sair, né? E ele ainda foi impedido de voltar, porque em outras igrejas Paulo até voltou, mas nessa ele foi impedido de voltar. E aí Paulo então vai escrever aos irmãos ali de Tessalonicenses, e ele vai começar falando, ó, Paulo começa assim, profécio e saudações. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, graça vos outros. Ele está dizendo, Paulo, Silvano é o mesmo que Silas, né, o nome em grego, Silvano, eu, Paulo, Silas e Timóteo, né? O que acontece? O remetente dessa carta, basicamente, o remetente dessa carta é Paulo, Silas e Timóteo. Eu acredito que, trocando por miúdos, nós entendemos que quando Paulo escreve essa carta, provavelmente ele está ali junto com Silas e com Timóteo. E ali eles estão discutindo ali como fazer, e possivelmente eles estão... Silas e Timóteo, ele dá algumas orientações a Paulo, pergunta isso os irmãos, pergunta como é que está aquilo. Então nós acreditamos que esse remetente aí é também, não só mesmo Paulo, mas também que Silas e Timóteo também tem ali deu algumas pitadas ali, né? Até porque ele vai dizer na carta Paulo, Silas e Timóteo, ele está saudando esses irmãos. E aí ele vai dizer, damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus o Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O 5, porque o nosso evangelho não chegou até vocês
tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vocês por amor de vós. Isso aqui é interessante demais. Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas em poder. Em poder. O que nós entendemos aqui, irmãos? Que o evangelho do Senhor, o homem que prega o evangelho, ele não pode simplesmente pregar o evangelho apenas com palavras, com sábias palavras. É tanto que mais na frente ele vai falar assim, ele vai falar que nós não usamos palavras de grande inteligência com vocês. Nós somos simples, nós somos direto ao ponto. Mas o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, quando nós fomos e quando nós estabelecemos aí essa igreja com vocês, nós usamos a palavra de Deus, mas acompanhado da palavra de Deus estava o poder. Não foi somente a palavra, nós também ministramos a vocês o poder de Deus. O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer que nós não podemos simplesmente ministrar somente a palavra. A palavra ela tem que vir acompanhada de graça, de poder. Quando um homem, quando ele fala a palavra, quando ele prega o evangelho, tem que emanar dele, nos olhos, no ouvido, no falar, o poder de Deus. Porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz para transformar. O que o Paulo está dizendo é que essa palavra, quando ela é pregada com poder, com autoridade, ela vai provocar efeitos nas pessoas, ela vai transformar pessoas. Quando essa palavra é pregada com autoridade no Espírito Santo de Deus, aquele que estava caído se levanta, porque as evidências deste poder, desse evangelho, vai acompanhar. Paulo está falando, olha, nós levamos para vocês um evangelho não só de palavras, entenda isso, nós levamos um evangelho que veio acompanhado com poder, com autoridade, um evangelho que traz para vocês um arrependimento. Então o que o Paulo aqui ele está combatendo outros falsos mestres que vêm trazendo palavras, que são palavras muito bonitas, são palavras bem elaboradas, vocabulário muito rico, porém não é acompanhada de poder, não é acompanhada do Espírito Santo, não é acompanhado da evidência. E a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer que os sinais ele nos seguiria. Então quando eu e você pregamos a palavra de Deus, levamos a palavra de Deus, nós precisamos ver o resultado disso, porque ela é palavra viva, ela é apta para discernir o bem do mal, ela é apta para ir na divisão da alma e do espírito. E para separar o mal do bem, separar o joio do trigo, ela é apta para separar o pecado. Paulo está dizendo que essa palavra ela tem que ser acompanhada de evidências. É tanto que Jesus ele levava essa palavra de poder, de autoridade. Mas quando ele chegava em uma cidade que ele tinha um aleijado, o poder se manifestava, o aleijado era curado. Jesus levava também essa palavra, mas quando Jesus chegava numa localidade que estava alguém desesperado e um caixão perto a ser enterrado, ele falava, levanta, e esse poder se manifestava. Então Jesus, quando ele estava pregando essa palavra de poder, que faltava pão, ele multiplicava pão. Jesus, quando ele estava pregando essa palavra, que faltava água, que faltava vinho, ele então transformava a água em vinho. Então, todas as pregações de Jesus, todo o sermão de Jesus era acompanhado de poder, era acompanhado de evidências. Então Paulo está dizendo, olha, nós levamos aí para vocês um evangelho não somente de palavras, como os outros. Ele não fala isso, eu estou acrescentando. Como as outras que pregam fábulas, nós estamos levando para vocês um evangelho de autoridade, é um evangelho de poder.
É o evangelho que, se tiver alguém necessitado, doente, ele cura. Se tiver alguém caído, derrotado, ele levanta. É um evangelho que pode convencer você do seu pecado. É um evangelho que te traz um arrependimento. Então, nós pregamos esse evangelho. Paulo está dizendo, nós estamos pregando esse evangelho para vocês. Mais na frente, no capítulo 6, ele vai dizer, capítulo 1, versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Portanto, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, e de sorte que vocês tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia. Ou seja, Paulo, ele está elogiando essa igreja que foi fundada, como eu comecei explanando para os irmãos, debaixo de muita tribulação, debaixo de muita luta, debaixo de muita angústia, debaixo de perseguição. Paulo, ele sai dali escorraçado, correndo, no meio da noite, sem levar nada, sem dar tempo a instruir ninguém, sem dar tempo a estabelecer nada. Só que Paulo está com o coração apertado. Paulo viu a necessidade daqueles irmãos. E Paulo agora, ele foi impedido de voltar à cidade. E ele está preocupado como que aqueles irmãos estão vivendo. Só que de repente Paulo sabe que esses irmãos estão passando tudo por isso. E aí eles vão falar a respeito de tudo isso. E ele vai dizer que o testemunho de vocês, os irmãos de Tessalônica, isso tem espalhado, tem sido uma bênção. Todo mundo está feliz. Vocês têm sido exemplo para as províncias. Vocês têm sido exemplo para as outras cidades. Paulo está dizendo isso para eles. No versículo 8, Paulo vai dizer, porque de vós percutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos a necessidade de acrescentar nada. Ou seja, Paulo está dizendo assim, irmãos, vocês estão tão fera, tão top, vocês receberam tão bem o evangelho, vocês estão fazendo tão bem, o testemunho de vocês está sendo espalhado. Ou seja, eu não preciso acrescentar mais nada, porque o próprio testemunho de vocês fala por si só. O próprio testemunho que vocês estão dando, estão contagiando outras pessoas. Então, irmãos, o nosso testemunho é que muitas vezes salva o nosso vizinho, salva o nosso amigo. Você já viu aquele ditado? Fala assim, não, para ser crente que nem aquele fulano ali, eu prefiro ser católico. Por quê? Porque não dá testemunho. Então Paulo está dizendo assim, irmão, vocês estão de parabéns. O testemunho de vocês tem salvado Esperança Viva, irmão Denevaldo, seja bem-vindo. O testemunho de vocês tem salvado pessoas, só com testemunho. Ou seja, não precisamos falar mais nada a respeito de vocês. Porque o viver de vocês, o proceder de vocês, o falar de vocês, o andar de vocês, o comunicar é o suficiente. Eu não acrescento mais nada. Então, irmãos, o nosso testemunho de vida é a maior pregação que nós podemos fazer. O testemunho de vida que eu dou, o testemunho de vida que você dá, é a maior pregação que nós podemos fazer. Amém? No versículo 9, pois eles mesmos, depois o Paulo vai continuar falando, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro. Eu vou ler de novo. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando
os ídolos, vos converteste a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo assim, esse evangelho, ele é tão forte, ele é tão poderoso, ele é tão glorioso, ele vem acompanhado de poder, que vocês abandonaram os ídolos. Ou seja, irmãos, isso aqui é muito lindo. É muito lindo porque, veja bem, no momento em que eles recebem a palavra, no momento em que Paulo prega a palavra, aquela cidade era uma cidade muito idólatra. Mas no momento que eles recebem a palavra, no momento que eles grudam a palavra, que a palavra impregna neles, eles abandonam os seus ídolos. Eles abandonam as suas práticas antigas. Eles abandonam toda a vida velha. E eles agora estão vivendo uma nova novidade de vida. Eles estão vivendo algo glorioso da parte de Deus. Porque o evangelho vem acompanhado de poder. É tanto que, acredito que anotei aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em sua vida. Era justamente o que os irmãos ali de Tessalônica estavam vivendo. Eles estavam vivendo uma nova realidade de vida. Eles abraçaram ali o evangelho de forma tão gloriosa. Aquilo impactou tanto a vida deles, que eles abandonaram seus ídolos com as suas práticas antigas que eles tinham. O que eu quero dizer é que quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos Jesus, quando nós entendemos o evangelho, ou seja, não precisa o pastor estar atrás de você, irmão, não pode beber um vinhozinho, irmãos, não pode fazer isso, irmão, não pode fazer aquilo, não, porque é automático. Aquele que está em Cristo, aquele que se ligou em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele teve um encontro com Deus. As práticas, os costumes antigos se passaram, os vícios se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você está vivendo agora uma nova realidade de vida. E agora somente Cristo e nada além de Cristo lhe interessa. Porque tudo se fez novo. Você encontrou, você achou um tesouro. Você achou algo precioso. Você achou Cristo. Esses irmãos de Tessalônica achou Cristo. No momento que eles acham Cristo, eles abandonam todas as suas práticas. Paulo está dizendo aqui, irmãos, vocês estão dando testemunho fabuloso. Vocês estão de nota 10. Paulo está dizendo. E Paulo está muito agradecido. Paulo está muito feliz com tudo que está acontecendo na cidade ali de Tessalonicense. Isso é algumas informações que Paulo tem. Como eu estava falando para os irmãos, Paulo no capítulo 2, versículo 5, ele fala assim, a verdade é que nós nunca usamos de linguagem, de bajulação, como sábios, de intuito de enganação para enganar vocês a respeito disso. Nós sempre falamos a verdade. Então, a palavra de Deus, quando ela é pregada e quando ela é acompanhada de poder, ela tem esse poder de transformar a vida das pessoas, como transformar a vida dos irmãos ali de Tessalônica. Ah, irmão Daci, mas não sei, mas é tão difícil hoje em dia. Irmãos, que é mais difícil de que você está vivendo nos tempos antigos como aquele, onde é uma cidade idólatra, que o povo costumava adorar deuses pagãos. E aí agora Paulo vem trazendo um evangelho novo, eles aceitam e eles agora resolvem que eles não querem nem saber das práticas antigas. Eles querem alinhar a Deus.
Então é esse evangelho que transforma, é esse evangelho de poder, é esse evangelho que cura o mundo, que cura a nossa alma, que liberta o pecador. Não é aquele evangelho, irmão, de oba-oba, de Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar apartamento. Jesus, irmão, não morreu na cruz do Calvário para nos dar carro, nem casa, nem apartamento. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. É a salvação, a prioridade de Jesus, a prioridade de Deus é a salvação. Então, você pode ter carro? Pode ter casa? Pode ter apartamento bom? Pode. Mas Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para te dar a vida eterna. Ele morreu para te dar a salvação. É a prioridade dele, é te entregar a salvação. Então, quando você vê essas igrejas aqui o que Paulo está falando, que eles não pregam mais a palavra, eles não pregam mais o evangelho está sendo esquecido. Agora é só coach, é só autoajuda. Eles querem emocionar você, querem fazer você chorar para você vir, para você retornar e para você. Mas o que transforma o homem é a palavra. O hino com palavras bonitas e melancólicas é gostoso ouvir, mas não transforma a vida. O que transforma a vida é a palavra de Deus. É o que transforma, é o que traz arrependimento. É o que convence o homem do bem e do mal. É você estar convencido de que você pode ter uma vida de dificuldade? Pode ter tribulação? Pode. Mas Jesus não garantiu uma caminhada fácil para nós. O que ele garantiu foi uma chegada de sucesso para entrarmos às bodas do Cordeiro. Ele não falou o caminho vai ser fácil, não. Ele garantiu uma chegada segura, uma chegada aonde você tem a sua recompensa, o seu galardão. Mas a caminhada é espinhosa. E o que o Paulo está dizendo aqui para os irmãos, continue assim. Não desvia dessa orientação. Eu sei que vocês estão sofrendo em perseguição, mas vale a pena sofrer essas perseguições. Vale a pena vocês lutarem por isso. Porque a nossa caminhada pode ser dura, a nossa caminhada pode ser difícil. Mas o que está aguardando-nos no final dessa caminhada, meu irmão, o que está te aguardando lá, meu irmão, é muito glorioso o que está te aguardando no final dessa caminhada. Lutas teremos, tribulações teremos, angústia teremos. Mas saiba de uma coisa, a chegada, irmão, é um portal celestial muito grande. E quando ele se abrir, irmão, que você entrar, você vai se arrepender por não ter feito mais. Você vai se arrepender por não ter doado mais. Você vai se arrepender por não ter jejuado mais. Você vai se arrepender por não ter orado mais. Você vai se arrepender por não ter pregado mais. Você vai se arrepender por não ter ido mais aos cultos, dando mais valor à palavra de Deus. Você vai se arrepender por não ter valorizado e falado o quanto Jesus é bom. Quando você vê o que tem preparado para você no final da caminhada. Você vai se arrepender. Portanto, é tempo. O próprio Paulo vai falar para Timóteo, lá nas cartas aos Timóteo, dizer: Timóteo, aproveita a sua mocidade, gasta a sua mocidade na obra, Timóteo. Vale a pena, Timóteo. Paulo estava acorrentado na prisão em Roma. Ele estava acorrentado em uma masmorra. Ele estava algemado numa prisão em Roma. E um homem desse, algemado, depois de tudo que ele havia feito, depois de tanto progresso, depois de tantas viagens missionárias, depois de tantas igrejas abertas, depois de tantos açoites, esse homem agora é preso em Roma injustamente, acusado de incendiar a cidade. Esse homem é maltratado, esse homem é açoitado, esse homem está pendurado. Os historiadores dizem que nem foi ele que escreveu essa carta a Timóteo, porque ele estava acorrentado e algemado. Ele falava possivelmente para Lucas, e Lucas escrevia. E ele está dizendo para Timóteo: aonde que esse homem encontra força para aconselhar alguém numa situação dessa? Aonde que esse homem encontra força? Ele poderia ali murmurar,
Mas eu fiz tanta coisa, Senhor. Eu fiz tanta coisa. Mas ele vai dizer que no julgamento em Roma, todos abandonaram ele. Mas a única pessoa que não abandonou ele foi o Espírito Santo. Ele disse, eu fui assistido pelo Espírito Santo. Eu fui orientado. Todos foram embora com medo de Nero. Porque Nero ia me condenar à morte. Mas escute, olha, eu estou sendo assistido pelo Espírito Santo. Todos podem ir embora, todos me abandonaram. Todos foram covardes. Mas ele não me abandonou. Ele está aqui comigo. Ele está falando isso na prisão. Só que ele já está sentenciado de morte. Ele já está sentenciado de morte quando ele está dizendo isso. Porque possivelmente ele já está vendo o final da caminhada. Aquilo que ele vai receber. Paulo está preso em Roma, numa masmorra. Eu nunca fui em Roma. Pastor, irmã André, acho que alguns irmãos que estão assistindo já foram. Mas as masmorras, para os irmãos entenderem, diz que tinha um buraco que passavam as pernas do prisioneiro e quando chegava na região do joelho, ela afinava que só passava as pernas do prisioneiro e ficava então ali ele enganchado só com as pernas para baixo, ficava pendurado e ficava acorrentado. Era a situação provável de Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, dizendo, vale a pena, Timóteo. Você é jovem, Timóteo. Gasta a tua mocidade, Timóteo, fazendo a obra de Deus. Gasta a tua mocidade louvando o Senhor, Timóteo. Vale a pena, Timóteo. Não abandona essa lei, Timóteo. Então, meu irmão, vamos buscar a Deus com sabedoria. Vamos buscar a Deus. Eu estou terminando, irmão, mas 10 minutinhos eu termino. Tinha muita coisa para falar aqui, irmão, mas infelizmente o tempo realmente é muito pouco. No capítulo 3, versículo 6, ele fala: agora, porém... Não, eu vou ler o capítulo 3. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós. Pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortarmos. Paulo está dizendo assim, olha, eu não posso ir, já que nós não podemos ir até aí, eu vou enviar Timóteo até vocês, para que Timóteo orienta vocês a como proceder. Haja visto que é uma igreja... A irmã pastora Rô disse que foi várias vezes lá já lá na cidade onde Paulo ficou preso. Então, irmã, o que acontece? Ele está dizendo ali para Timóteo, para os irmãos de Corinto, de Tessalônicas, que ele está enviando Timóteo para poder orientar, porque Paulo saiu corrido de lá, não deu tempo orientar nada. E mesmo sendo um pastor, esses irmãos foram fantásticos. Aí ele está vindo. No capítulo 6, Timóteo, no versículo 6, Timóteo já está regressando de volta para Corinto, para encontrar com Paulo e te dar também um relato do que está acontecendo. No capítulo 6 ele está dizendo: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias de vossa fé e de vosso amor, e ainda que sempre guardais gratas lembranças, desejando muito ver-nos, como aliás também nós vós outros. Ele está dizendo que ele está feliz porque Timóteo veio de lá, trazendo muitas boas notícias. Porém, Timóteo, ele volta e ele vai dar um relato para Paulo. E o relato é mais ou menos assim, porque não há tempo. Nós já passamos 24 minutos. O relato é mais ou menos assim: Paulo, rapaz, a igreja, pensa como o povo está maravilhado. Rapaz, a igreja lá está fantástica. O povo é amoroso, o povo está mesmo
louvando a Deus, está naquela coisa, naquela febre. O povo está animado, rapaz, a igreja está top. Porém, tem algumas coisas lá que nós temos que dar uma analisada, porque está acontecendo isso. Timóteo vem orientar Paulo. Paulo, é o seguinte, os irmãos lá tá topíssimo, mas tem algumas coisas que é preciso. Aí Paulo, então, ele vai escrever aos irmãos de Timóteo, continuação de Tessalonicenses 1 e 2 Tessalonicenses, para então corrigir o que estava acontecendo. Porém, não dá tempo de falar do que estava acontecendo. Mas deixa eu só falar algumas coisas. Os irmãos, eles estavam tão empolgados com a notícia, com a notícia da volta de Jesus e de tudo que aconteceu na cidade de Tessalônica, que eles estavam esperando a volta de Jesus a qualquer momento. E eles achavam que essa volta de Jesus, ela seria iminente. Ela viria a qualquer momento. E aí, por eles estarem vivendo assim, e com essa alegria tão grande, o que eles fizeram? Eles então pararam de trabalhar. Eles falaram assim, nós não vamos trabalhar mais. Não vamos trabalhar porque Jesus vai voltar e nós vamos então comer do recording. Conexão do veio. Aconteceu alguma coisa aqui no meu... Tá tudo bem aí, irmãos, com a live? Apareceu um negócio falando reconectando aqui. Deixa eu ver se tá tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Tá. Então, eles estavam... Ah, tá, voltou, né? O diabo tá furioso. Tá repreendido. Mas tá bem, então, eles estavam tão alegres, animados, que eles pararam de trabalhar. Não, Jesus vai vir mesmo, então glória a Jesus, e vamos comer o que tem e vamos esperar ele. Só que aí Jesus não vem. Tá, tudo bem. Então Jesus, mas aí Paulo vai, então, Timóteo traz esse relato para Paulo, e Paulo então vai exortar os irmãos. No capítulo 4, no capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 13, ele vai dizer, não queremos, porém, irmãos, que sejais, capítulo 4 e 13, isso, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque eles estavam esperando a volta de Jesus, e com isso eles não estavam trabalhando, eles não estavam se preocupando em trabalhar. E eles também, um segundo problema que eles estavam enfrentando, era que eles estavam preocupados com aqueles que morriam. Por exemplo, eu estou aqui e eu estou fazendo tudo, obedecendo a lei, porém eu morria. Na cabeça desses irmãos de Tessalônica, até porque eles não tinham orientação, eles entendiam que aqueles que morriam não iriam para o céu. Ou seja, só ia para o céu aqueles que Jesus viesse e eles estivessem vivos. Mas aí Paulo vai orientar eles, meu irmão, não sejais ignorantes acerca dos que dormem. Porém, os que morreram com Cristo, isso está no capítulo 2 Tessalonicenses 3 e 11. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Então Paulo vai tratar de algumas questões, porque tudo, irmãos, tem que ser temperado. Os irmãos estavam tão empolgados, estavam tão animados, tão alegres, que eles então esqueceram de algumas coisas. Mas por falta de quê? De orientação, por falta de um líder, por falta de alguém, por falta de alguém que o orientasse. Então isso nos traz também se nós fazermos uma aplicação para os nossos dias atuais. Tem muita gente que fala que não, eu sou crente, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de orientação. Precisa de orientação espiritual. Você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor, você precisa de uma referência, você precisa de um líder para você estar engajado, ingressado na obra do Senhor.
tendo orientações espirituais, para não cair nos mesmos erros que os irmãos ali de Tessalonicenses estavam caindo. Eles achavam que precisavam mais trabalhar, porque Jesus estava voltando, e daí a pouco se trabalhar seria um desperdício. Eles diziam que não precisavam mais, eles não sabiam o que iria acontecer com os mortos, porque acreditavam que os mortos morriam, uma vez morrendo, ele não teria mais salvação. Então, havia muitas dúvidas que eles não sabiam como tirar. Então, Paulo então escreve essas cartas para poder orientar os irmãos que ali estavam. Queridos, é um texto, são cartas muito lindas, que realmente deveria ter mais tempo para a gente poder realmente estar explanando com mais clareza e com mais aprofundamento a respeito disso. Porém, essas cartas, ela foi escrita para orientar os irmãos naquela época, mas ela é apta para nos orientar hoje, para que nós possamos tomar como exemplo essas cartas que foram enviadas pelo apóstolo Paulo. Foi muitas cartas. Eu gostaria de agradecer os irmãos. Obrigado pela paciência, né, por estar aqui conosco. Desculpa se não fui tão claro como deveria, mas a gente está sempre procurando melhorar a cada dia, para que nós possamos trazer com maior clareza a palavra do Senhor aos irmãos, tá? Confesso que esse tempo tem sido um tempo bom para nós, estarmos louvando o Senhor, adorando a Ele. Eu queria, nessa hora... Oh, Jesus. Eu queria, nessa hora, cantar um hino com os irmãos. E aí você fica aí lá para receber a bênção do Senhor, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos que estávamos participando aí dessa palavra. Vamos cantar um hino aqui rapidinho. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu seu gemido. Escute, mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando socorro para tua alma. Escute, enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontece.
você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, escute, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando socorro pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia! Vai passar, amém? Logo, logo tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal. E nós estaremos aqui para glorificar a Deus juntos mais uma vez, amém? Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer o Senhor por essa rica oportunidade. Entendemos que o Senhor está conosco e esses momentos aqui que passamos, o Senhor nos ajudou, nos orientou e cada palavra lançada, Senhor, é uma semente que vai germinar, brotar e vai dar frutos no coração de cada vida, de cada irmão. Peço a tua bênção para cada um que está na sua casa, no seu lar. Peço ao Senhor que o guarde e o livre de todo mal. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém? Deus e Cristo abençoe. Amém? Irmã Isabel Moura, irmã Marilisa, Deus abençoe todos vocês, tá? E amanhã nós teremos aqui a diaconisa, a irmã Thaís, para ministrar a palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Não perca. Convide mais alguém. Pastora Rose, Deus abençoe, tá bom? Senhor Jesus abençoe e guarda. Abraço, pastor Adriano. Irmã André, Deus abençoe. A todos vocês, tá? Deus abençoe e guarda. Irmão Daniel, Deus abençoe. Ana Cláudia. Irmã Sheila, Deus abençoe. Cleia, Deus abençoe. Irmão Alex, Deus abençoe, irmão Alex. Pai do Senhor, querido. Em breve estaremos aí em Suína e nós damos glória junto. Irmã Isamara, Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus. Irmã Patrícia, Pai do Senhor. Vai com Deus. Irmã Isabel, de novo. Tá ali, amém. Vai com Deus. Irmã Andréia, Pai do Senhor. Cadê o pastor Zé Aparecido? Já foi embora? Pai do Senhor, pastor, se estiver por aí, Deus abençoe sua vida. Pastor Pierre. Irmão Maico. Deus abençoe. Irmã Carla, Deus abençoe, tá bom? Fica com Deus, todos vocês. Deixa eu terminar de desligar aqui, senão... filha, acabou.